E aí galera, tudo bem? Aqui é o Thiago da Eletrônica Geral. Hoje a gente vai dar continuidade aqui às aulas de eletrônica analógica, de amplificadores operacionais, né? E a gente vai falar sobre mais um circuito básico que é o amplificador subtrator, né? Ou diferenciador. Mas antes, como de praxe, eu gostaria de pedir aqui para você já deixar o seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal, para ele poder atingir o maior número de pessoas possível. E também marque lá o sininho para você saber quando eu posto novos vídeos, né? E você ficar bem informado. Também deixe seus comentários aqui, né? Para a gente poder discutir melhor e interagir. Beleza? Então vamos lá. O amplificador subtrator, ele tem essa configuração aí. Ele tem duas entradas, né? Uma ligada ao ramo que leva a entrada inversora e uma entrada ligada ao ramo que leva a entrada não inversora, né? Bom, esse circuito, na hora que a gente vai fazer a análise, ele pode gerar uma solução muito complexa, porque eu tenho dois caminhos diferentes para analisar. Normalmente, a gente utiliza esse circuito num caso particular, né? Então eu não vou fazer aqui agora. No futuro a gente pode retomar isso quando for falar de características reais de componentes, né? Mas neste vídeo eu vou fazer análise apenas do caso particular, que é o caso que a gente usa normalmente, que é quando eu faço a resistência de realimentação R2 igual à resistência shunt da entrada não inversora R4 igual a RF, e as resistências série das duas entradas iguais entre si e iguais a R. Com isso, meu circuito agora é esse, é um circuito mais simples, e aí sim eu posso fazer a análise, né? Nesta análise, eu vou lançar a mão da ideia de tentar identificar circuitos que a gente já conhece para a gente simplificar a nossa metodologia de cálculo, né? Para a gente não precisar ter que fazer aquela questão de levantar a tensão dos nós e tudo mais, a gente já vai usar o que a gente já conhece. Então, como a gente tem duas entradas, eu vou lançar a mão também do método da superposição para poder simplificar a minha análise. Então, primeiramente, eu vou fazer uma análise onde eu vou aterrar a minha entrada V2, tá? E vou ver o que dá. Então, neste caso aí, estou aterrando a entrada V2. Como o ramo da entrada não inversora tem duas entradas, eu posso ver desse jeito, né? Duas entradas conectadas ao terra, eu não tenho circulação de corrente, então a tensão na entrada não inversora vai ser zero, ou seja, vai ser igual ao potencial de terra. Com isso eu posso redesenhar meu circuito de uma forma mais simples, como se eu estivesse conectando a entrada não inversora diretamente no terra, porque eu tenho o mesmo potencial, né, de terra. E aí eu tenho um circuito amplificador inversor. Se você não viu esse amplificador, é só clicar no card que vai aparecer aí para você poder ver a videoaula, beleza? E eu sei que o amplificador inversor tem uma tensão de saída 1, né, que é igual a menos a relação das resistências vezes a tensão de entrada. Então vou salvar isso aí para futuramente a gente utilizar. Bom, no outro caso, agora eu vou aterrar a entrada V1, né, e esse circuito fica um pouco diferente. Eu posso analisar isso de diferentes formas, né, mas eu vou lançar a mão do amplificador que a gente discutiu na aula anterior, que é o amplificador não inversor, que tem exatamente essa configuração. Neste caso, ele simplesmente tem uma segunda entrada que é zero, né? E aí eu posso escrever a equação de saída de um amplificador somador não inversor, que é isso aí, né? Lembrando que esse ganho 1 mais RF sobre R, ele vem dessa etapa do meu circuito, que é um amplificador não inversor, né? O somador não inversor, ele tem um amplificador não inversor no meio. E aí é simplesmente agora fazer a manipulação matemática, né? Eu vou expandir o que tem em parêntese, né? E vou ver que eu posso eliminar alguns termos aqui, de forma que a minha tensão de saída fique igual a essa tensão, beleza? Ou seja, a relação das resistências RF sobre R vezes a tensão de entrada. Se eu somar agora VO1 com VO2, né, que eu obtive nas duas etapas da superposição, eu vou encontrar essa expressão final e eu vou manipular ela um pouquinho e vou encontrar a equação de saída do subtrator, que é igual a um ganho, RF sobre R, vezes a subtração das tensões de entrada. Sendo que V2, como ela está no ramo não inversor, ela entra positivo nessa equação, e V1, que está no ramo inversor, ela entra negativo, beleza? Uma coisa que é importante, né? Pode parecer uma equação muito simples, mas ela vem de uma série de simplificações, principalmente falar que existem resistências que têm o mesmo valor dentro do meu circuito, né? Ou seja, essa equação, na realidade, ela é muito dependente do casamento entre essas resistências. Então, é muito aconselhável
você implementá-la com resistores de tolerância inferior a 1%, ou 1% ou 0,5%, tá? Caso contrário, você vai ter um erro de ganho em relação ao seu projetor e vai ter um efeito de modo comum, ou seja, um ganho de modo comum não desprezível, beleza? Bom, outra coisa importante é que a minha tensão diferencial, né, que é a diferença das tensões de entrada, ela está enxergando as duas resistências série, né, porque como as entradas do amplificador operacional têm o mesmo potencial, é como se ela tivesse conectada a duas resistências R em série. Então ela está enxergando uma impedância de entrada que é igual a duas vezes a resistência série ali. Tá? Então é um ponto importante para discutir. Agora, tem uma questão importantíssima, mesmo quando a gente considera um modelo idealizado, bonitinho, né? Que é o modo comum. Que é o seguinte, mesmo que eu considere um modelo ideal que tenha um ganho de modo comum nulo, ou seja, mesmo que as tensões de entrada tenham uma média ali não nula, isso não vai ser amplificado pelo amplificador, isso que o modelo ideal fala. Os amplificadores operacionais eles têm limites de modo comum, ou seja, eu não posso conectar qualquer coisa e esperar que o circuito funcione, né? E é importante que o amplificador operacional que a gente selecione suporte essas entradas. Eu estou adiantando aqui a discussão de características reais, mas é importante para quem só vai ver essa aula, né? O que acontece se eu não respeitar isso? Normalmente o amplificador operacional satura, ele deixa de funcionar, porque os circuitos internos deixam de estar polarizados e aí ele não vai funcionar mesmo. Então é importante. E aí, como o meu subtrator tem duas entradas, vai existir uma tensão de modo comum e eu vou ter que saber analisá-la. Beleza? Vou pegar um exemplo aqui, só para a gente entender. Então, eu peguei um exemplo aqui onde eu tenho um sistema fotovoltaico, né, um painel fotovoltaico, um inversor que conecta esse sistema à rede, e eu estou imaginando que o sistema de medição que faz o controle disso aí, ele precisa medir a tensão do painel e a corrente no painel. Ele precisa fazer isso na vida real, não necessariamente é feito desta forma, mas é um exemplo interessante. Então, se eu quiser medir a tensão do painel, eu posso simplesmente usar um divisor de tensão, um buffer, dimensionando isso direitinho, não tem nenhum problema, né? Agora, se eu for medir a corrente, uma solução é você colocar um resistor shunt, ou seja, um resistor de medição de baixo valor, e usar um subtrator para medir a tensão sobre essa resistência. Como a lei de Ohm fala que a tensão no resistor é proporcional à corrente, esse resistor se torna um sensor de corrente, de certa forma. Beleza? Qual que é o problema aqui? O problema é que a tensão diferencial, ou seja, a tensão sobre o resistor que eu quero medir, tem um valor baixo, sem problemas. Mas os terminais desse amplificador estão conectados num patamar que é proporcional à tensão do painel, que pode chegar num circuito comercial a 600 volts, 800 volts, ou seja, uma tensão bem significativa, né? Ou seja, as entradas do meu circuito subtrator, a entrada positiva lá, o V2, está conectado na tensão do painel, e a tensão negativa, a V1, está conectada na tensão do painel menos a queda de tensão do resistor shunt, que é uma queda pequena. Ou seja, existe uma tensão de modo comum, que é a média dessas duas entradas, muito próxima da tensão do painel, que pode, como eu falei, chegar a 600, 800 volts tranquilamente. Só lembrando, eu falei painel, mas na verdade é um arranjo de painéis, né? Para chegar nessa tensão. Beleza? E aí é o seguinte, como que eu vou estimar qual que é a tensão de modo comum que o amplificador operacional está enxergando, né? Que eu posso fazer esse desenho, onde eu considero que eu tenho uma tensão igual aplicada às duas entradas, que é o conceito de tensão de modo comum, uma tensão comum às duas entradas, né? E lembrar que se eu considerar que o amplificador operacional ele é ideal, né? Ele não tem ganho de modo comum, como eu não tenho entrada diferencial, ou seja, não tem diferença entre as duas entradas, a minha tensão de saída vai ser zero, beleza? Ela não está amplificando ninguém. Com isso, independente do ramo que eu analisar esse circuito, a tensão nas entradas do meu amplificador operacional ela vai ser igual. Elas vão ser iguais entre si, obviamente, e elas vão ser igual a tensão de modo comum vezes o divisor de tensão formado pela resistência RF e a resistência R, beleza? E é isso que vai ser a tensão de modo comum enxergada pelo amp-op, beleza? Bom, lógico, mesmo tendo lá os 600 volts, se eu dimensionar esses resistores de uma forma correta, eu posso reduzir essa tensão de modo comum de forma significativa. Então, eu tenho uma margem para trabalhar, não é um fim do mundo esse cenário que eu desenhei.
Mas como que eu sei que o meu amplificador operacional vai dar conta disso ou não? Basicamente eu tenho que ver se o meu projeto respeita os limites de modo comum especificados pelo fabricante no datasheet do componente. Eu peguei aqui um exemplo do TL071, onde eu tenho uma das tabelas dele lá, que é essa tabela 6.3, que me mostra quais são os limites de modo comum desse amplificador. Note que eu tenho um limite máximo que é igual a VCC+, ou seja, a tensão de alimentação, e um limite mínimo que é VCC- mais 4 volts. Ou seja, vamos supor que eu estou alimentando esse amplificador com mais ou menos 15 volts, que é o tradicional, né? Que significa que eu posso ter uma tensão de modo comum nas entradas do meu amplificador até 15 volts, e ele vai funcionar como previsto, e até menos 11 volts. Então ele também vai funcionar como previsto. Se eu tiver qualquer coisa fora dessa faixa, ele para de funcionar. Ele não vai funcionar de uma forma prevista e vai provavelmente saturar e vai bagunçar todo o meu projeto, né? Então isso é muito relevante. Eu não posso sair plugando o meu circuito em qualquer lugar sem conhecer essa tensão de modo comum. Outro ponto muito interessante aqui é que esse amplificador, então, ele já me dá uma noção que eu não posso utilizá-lo, ou seja, eu não posso usar uma alimentação assimétrica nesse circuito. Porque se eu, por exemplo, alimentar ele com mais 15 e terra, eu só vou ter um limite de modo comum que vai de mais 15 a 4 volts. E se eu tiver uma tensão de entrada próxima de 0 volts, né, terra, esse circuito para de funcionar. Então, ele não é um circuito para utilizar com fonte simples. Ele precisa de uma fonte negativa sendo aplicada ao seu terminal negativo, à sua alimentação negativa para funcionar, né? Isso é uma coisa que pouca gente atenta e um motivo para muitos projetos não funcionarem na vida real. Legal? Então, gente, é isso que eu queria trazer. Esse foi um amplificador subtrator. Eu até trouxe muito mais informação do que o tradicional, mas espero que vocês tenham gostado. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deem um like para ajudar na divulgação, compartilhe esse vídeo com seus colegas, deixe os comentários aqui abaixo para a gente poder interagir melhor. E é isso aí. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!